O poder do subconsciente. Parte 9. Expliquei-lhe por que estava trabalhando tão arduamente. Há algo que o está devorando por dentro, pois de outra maneira não agiria assim. Você se está punindo. Precisa aprender a perdoar-se. Ele possuía realmente um profundo sentimento de culpa, por causa de um irmão. Expliquei-lhe também que Deus não estava punindo, ele é que se punia a si próprio. Por exemplo, se você aplicar mal as leis da vida, sofrerá de acordo com essa má aplicação. Se você colocar a mão num fio de alta tensão desencapado, certamente ficará queimado. As forças da natureza não são ruins. É o uso que se faz delas que determina se os efeitos serão bons ou maus. A eletricidade não é um mal, depende de como é utilizada, para queimar uma estrutura ou para iluminar uma casa. O único pecado é a ignorância da lei e a única punição é a reação automática à má utilização da lei pelo homem. Se você utilizar mal os princípios da química, pode fazer explodir o seu escritório ou fábrica. Se você põe a mão numa lâmina, pode fazer com que sua mão sangre. O objetivo da lâmina não é este. O homem compreendeu que Deus não condena nem pune ninguém e que todos os seus sofrimentos se deviam à reação do seu subconsciente aos seus próprios pensamentos negativos e destrutivos. Ele enganara o irmão certa ocasião e este agora estava morto. Ele estava cheio de remorsos e com um profundo sentimento de culpa. Indaguei: você seria capaz, hoje, de enganar seu irmão? Não, respondeu. Sentiu-se justificado naquela ocasião? Sim, declarou. Mas agora não o faria novamente. Não, agora estou ajudando os outros a aprender como viver. Acrescentei o seguinte comentário: agora você possui um poder de raciocinar e uma compreensão maior. O perdão é perdoar-se a si mesmo. O perdão é colocar seus pensamentos em sintonia com a divina lei da harmonia. A autocondenação é chamada de inferno, escravidão e frustração, e o perdão é conhecido como céu, harmonia e paz. O peso da culpa e da autocondenação foi tirado de sua mente e ele teve uma cura completa. O médico tomou sua pressão e ela estava normal. A explicação foi a cura. Um assassino aprende a perdoar-se. Um homem que assassinou seu irmão na Europa procurou-me, há alguns anos. Sofria de grande angústia e tortura mental, acreditando que Deus devia puni-lo. Explicou que seu irmão teve um caso com sua esposa e matou-o com um tiro no impulso do momento. Isso acontecera cerca de 15 anos antes de procurar-me. Nesse período, casara-se com uma jovem americana e fora abençoado com 3 filhos adoráveis. Estava numa posição em que ajudava muitas pessoas e era um homem inteiramente transformado. Expliquei-lhe que, física e psicologicamente, não era o mesmo homem que matara o irmão, uma vez que os cientistas asseguram que as células do nosso corpo mudam de 11 em 11 meses. Além disso, era um novo homem mental e espiritualmente. Estava agora cheio de amor e boa vontade pela humanidade. O velho homem que cometera o crime 15 anos atrás estava morto mental e espiritualmente. Na verdade, ele estava condenando um homem inocente. Essa explicação teve um efeito profundo sobre ele, tendo declarado que era como se houvesse tirado um grande peso de sua mente. Ele compreendeu o significado da verdade que se lê na Bíblia. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. As críticas não podem feri-lo sem o seu consentimento. Uma professora contou-me que uma de suas colegas criticou um discurso que fizera, afirmando que falara muito depressa, engolir algumas palavras, quase não conseguirá fazer-se ouvida e, ainda por cima, sua fala fora ineficiente. Essa professora ficou furiosa e cheia de ressentimento contra a colega que a criticara. Ela me confessou, no entanto, que as críticas eram justas. A sua primeira reação fora realmente infantil e concordou que a crítica fora de fato um excelente corretivo. Tratou imediatamente de suplementar suas deficiências em discursar, matriculando-se num curso de oratória. Escreveu-me mais tarde para agradecer o interesse que lhe dediquei, expressando seu reconhecimento pelas conclusões que lhe permitiram corrigir as suas deficiências. Como ter compaixão. Suponha que todas as coisas que a colega disse da professora que acabei de me referir não fossem verdadeiras. A professora teria compreendido que as suas palavras haviam abalado os preconceitos, superstições ou estreitas crenças sectárias da colega e que uma pessoa psicologicamente doente está simplesmente expelindo seu ressentimento por ter sido ferida por uma ebulição psicológica.
Compreender isso é ter compaixão. O próximo passo lógico seria rezar pela paz, harmonia e compreensão da outra pessoa. Você não pode ser ferido quando sabe que é o senhor dos seus pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem seu pensamento e você possui o poder de rejeitar todos os pensamentos que possam perturbá-lo ou afligi-lo. Abandonada no altar. Há alguns anos, visitei uma igreja para uma cerimônia de casamento. O noivo não apareceu e, ao cabo de 2 horas, a noiva derramou algumas lágrimas e disse-me: rezei pedindo a orientação divina. Esta pode ter sido a resposta, pois ele nunca falha. Assim foi sua reação: fé em Deus e em todas as coisas boas. Ela não teve amargura em seu coração, explicando: o casamento não devia ser a ação correta, pois minha oração pedia que fosse indicada a ação correta para nós dois. Outra pessoa que passasse por uma experiência semelhante teria um acesso a uma crise emocional, necessitando de sedativos e talvez mesmo de internação em um hospital. Sintonize com a infinita inteligência, que há dentro das profundezas do seu subconsciente, confiando na resposta da mesma maneira que confiava em sua mãe quando ela o pegava em seus braços. É assim que você pode adquirir equilíbrio e saúde mental e emocional. É um erro casar. O sexo é coisa do diabo e eu também. Há algum tempo conversei com uma jovem de 22 anos de idade. Haviam-lhe ensinado que era pecado dançar, jogar cartas, nadar e sair com homens. Era ameaçada por sua mãe, que lhe dizia que arderia eternamente no fogo do inferno se desobedecesse à sua vontade e aos ensinamentos religiosos. Essa jovem usava sempre vestido preto e meias pretas. Não usava hoje, batom ou qualquer outra espécie de pintura, pois sua mãe dizia que essas coisas eram pecaminosas. A mãe disse-lhe também que os homens eram diabólicos e que o sexo era uma coisa do diabo, uma devassidão simplesmente diabólica. Essa jovem teve de aprender a perdoar-se, pois estava dominada por um sentimento de culpa. Perdoar significa renunciar. Ela teve de renunciar a todas as suas falsas crenças nas verdades da vida e criar uma nova avaliação de si mesma. Quando saía com os jovens do escritório em que trabalhava, tinha uma profunda sensação de culpa e pensava que Deus iria puni-la. Inúmeros rapazes propuseram-lhe casamento, mas ela me afirmou: o casamento é um erro. O sexo é coisa do diabo e eu também. Era a voz da sua consciência ou condicionamento anterior falando. Passou a visitar-me uma vez por semana, durante 10 semanas, tendo explicado o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, como está exposto neste livro. Gradualmente, essa jovem foi compreender o que fora submetida a uma terrível lavagem cerebral, mesmerizada e condicionada por uma mãe, ignorante, supersticiosa, intolerante e frustrada. Ela rompeu inteiramente com sua família e iniciou uma nova e maravilhosa vida. Por sugestão minha, mudou de guarda-roupa e até de penteado. Tomou lições de dança com um homem e também aprendeu a guiar automóveis. Aprendeu a nadar, a jogar cartas e teve inúmeros encontros com rapazes. Começou, em suma, a amar a vida. Rezou por um companheiro perfeito, pedindo ao Espírito Infinito que lhe atraísse um homem que com ela se harmonizasse integralmente. Isso veio finalmente a ocorrer. Certa tarde, quando deixava meu consultório, havia um homem esperando para ver-me e eu casualmente apresentei-os. Estão agora casados e vivem em perfeita harmonia um com o outro. O perdão é necessário para a cura. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Marcos 11:25. O perdão dos outros é essencial para a paz mental e saúde radiante. Você deve perdoar a todos os que o feriram, se deseja ter uma saúde perfeita e felicidade. Perdoe-se a si mesmo pondo seus pensamentos em harmonia com a lei e a ordem divinas. Você não pode, entretanto, perdoar-se a si mesmo realmente, enquanto não tiver perdoado os outros. Recusar a perdoar-se não passa de orgulho espiritual e ignorância. No campo psicossomático da medicina moderna é constantemente ressaltado o fato de que o ressentimento, a condenação dos outros, o remorso e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças que vão da artrite às doenças cardíacas. Salientam os médicos que essas pessoas doentes, que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou prejudicadas, estão cheias de ódio e ressentimento contra os que as feriram. Isso provoca a ferida inflamada e supurada em seus subconscientes. Só há um remédio: ela tem que eliminar e descartar-se dos seus ferimentos e o único caminho seguro para isso é o perdão. O perdão é o amor em ação.
O ingrediente essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar, já ultrapassou mais da metade dos obstáculos. Estou certo de que você compreende que perdoar alguma pessoa não significa necessariamente que você gosta dela ou vá associar-se a ela. Você não pode ser compelido a gostar de alguém, como um governo também não pode legislar boa vontade, amor, paz ou tolerância. É impossível gostar das pessoas pelo simples fato de alguém em Washington ter baixado um decreto com essa determinação. Podemos, contudo, amar as pessoas sem delas gostarmos. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Isso, qualquer pessoa que queira realmente poderá fazê-lo. Amar significa desejar a outra pessoa saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida. É preciso apenas um requisito: sinceridade. Você não está sendo magnânimo quando perdoa, está sendo, na verdade, egoísta, pois o que deseja para os outros está de fato desejando para si mesmo. O motivo é que você o está pensando e o está sentindo. Como pensa e sente, assim você é. Haverá coisa mais simples que essa: a técnica do perdão. Vou expor agora um método simples que, se você o praticar, vai operar maravilhas em sua vida. É o seguinte: acalme sua mente, relaxe-se, abandone-se. Pense em Deus e em seu amor por você e depois afirme: perdoe espontânea e integralmente. Mencione o nome do seu ofensor, eximindo-o mental e espiritualmente. Perdoo inteiramente tudo que esteja ligado ao assunto em questão. Estou livre e ela está livre também. É um sentimento maravilhoso. Hoje é o meu dia de anistia geral. Eximo cada um e todos que me feriram e lhes desejo saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Assim faço espontaneamente, com alegria e amor, e sempre que pensar nas pessoas que me feriram hei de dizer que as eximo de qualquer culpa e que todas as bênçãos da vida lhes pertencem. Estou livre e vocês estão livres também. É realmente maravilhoso. O grande segredo do verdadeiro perdão é: uma vez perdoada a pessoa, você não precisará mais repetir a oração. Sempre que a pessoa vier à sua mente ou um ferimento por acaso voltar ao seu pensamento, deseje o bem ao ofensor e diga: que a paz esteja contigo. Faça isso com frequência, todas as vezes que o pensamento passar por sua mente. Você verá que, em poucos dias, o pensamento da pessoa ou da experiência voltará com uma frequência cada vez menor, até desaparecer completamente. Teste decisivo para o perdão. Há um teste com ácido para o ouro. E há também um teste decisivo para o perdão. Se eu lhe disser algo maravilhoso sobre alguém que o enganou, iludiu e magoou, e você de alguma maneira reagir às boas notícias sobre essa pessoa, as raízes do ódio ainda estarão em seu subconsciente, devastando-o. Suponhamos que você teve um doloroso abscesso na boca há um ano e falou-me a esse respeito. Casualmente, indago se você ainda sente alguma dor. Você responderia automaticamente: é claro que não, mas ainda me lembro da dor. Este é o problema: você pode ter lembrança do incidente, embora não mais o fira ou aflija. Esse é o teste decisivo e você deve enfrentá-lo psicológica e espiritualmente, pois, de outra maneira, estará a enganar-se a si mesmo e não terá praticado a verdadeira arte do perdão. Tudo compreender é tudo perdoar. Quando o homem compreende a lei criadora da sua própria mente, deixa de culpar as outras pessoas e as condições pela feitura e pelas frustrações de sua vida. Sabe que os seus próprios pensamentos e sentimentos é que criam seu destino. Além disso, ele tem consciência de que os fatores externos não são causa nem condicionadores de sua vida e de suas experiências. Pensar que os outros podem obstruir a sua felicidade, que você é um joguete do destino cruel, que você deve opor-se e lutar contra os outros para viver, tudo isso e coisas semelhantes são insustentáveis quando você compreende que os pensamentos são de fato coisas. A Bíblia diz a mesma coisa, porque, como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Como fazer para perdoar? 1. Deus, ou a vida, não se deixa impressionar pelas pessoas. A vida não tem filhos prediletos. A vida ou Deus parece favorecer-nos quando nós nos colocamos de acordo com o princípio da harmonia, saúde, alegria e paz. 2. Deus, ou a vida, nunca nos envia doenças, moléstias, acidentes ou sofrimentos. Nós próprios atraímos essas coisas para nós com pensamentos negativos e destrutivos. De acordo com a lei expressa nas palavras, colhemos o que plantamos. 3.
Nossos conceitos de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Se realmente acreditamos em um Deus de amor, nosso subconsciente reagirá com incontáveis bênçãos. Acreditemos em um Deus de amor. 4. A vida, o Deus, não nos guarda rancor. A vida nunca nos condena. A vida pode curar uma ferida em nossa mão. A vida nos perdoa se nós queimarmos o dedo. Você está na Polar Audiobooks. Nos siga nas redes sociais. @Polar Audiobooks. Reduz o edema e recupera a parte atingida sua perfeição e beleza. 5. Nosso complexo de culpa resulta de um falso conceito de Deus da vida. Deus, ou a vida, não nos pune nem nos julga. Nós é que o fazemos, com nossas falsas crenças, pensamentos negativos e autocondenação. 6. Deus, ou a vida, não nos condena nem nos pune. As forças da natureza não são maléficas. O efeito de sua utilização depende de como nós aplicamos o poder que há dentro de nós. Podemos usar a eletricidade para matar alguém ou para iluminar uma casa. Podemos usar a água para afogar uma criança ou mitigar sua sede. O bem e o mal derivam do pensamento, e dos propósitos da própria mente do homem. 7. Deus, ou a vida, nunca pune ninguém. O homem é que se pune a si próprio, por seus falsos conceitos de Deus, da vida e do universo. Seus pensamentos são criadores e podem criar a sua própria desgraça. 8. Se alguém o criticar e você estiver realmente errado, alegre-se, agradeça e reconheça as críticas. Isso lhe proporciona a oportunidade de corrigir suas falhas. 9. Você não pode ser ferido pelas críticas quando sabe que é o senhor dos seus pensamentos, reações e emoções. Isso lhe dá a oportunidade de rezar e abençoar o outro, abençoando-se a si mesmo em consequência. 10. Quando você reza em busca de orientação e da ação correta, aceite o que vier. Compreenda que é o que lhe serve. Não há, portanto, motivos para autopiedade, críticas ou ódio. 11. Não há nada que seja bom ou mal, o pensamento é que faz um e outro. Não há nada de mal no sexo, no desejo de boa alimentação, riqueza ou expressão verdadeira. Tudo depende de como você usa esses anseios, desejos ou aspirações. O seu desejo de comida pode ser realizado sem que haja necessidade de matar alguém por um pedaço de pão. 12. O ressentimento, o ódio, a má vontade e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças. Perdoe-se a si mesmo e a todos os demais irradiando amor, vida, alegria e boa vontade para todos que o manuaram. Continue a fazer assim, até que possa encontrá-los em sua mente e verificar que está em paz com eles. 13. Perdoar é dar alguma coisa de amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida aos outros, até que não haja nenhuma ferida em sua mente. Esse é realmente o teste decisivo para o perdão. 14. Suponhamos que você teve um abscesso em sua boca há cerca de um ano. Foi bastante doloroso. Pergunte a si mesmo se sente alguma dor agora. A resposta é negativa. Da mesma forma, se alguém o feriu, mentiu-lhe ou magoou ou disse o que de pior se podia dizer a seu respeito, seu pensamento sobre essa pessoa é negativo. Você reage quando ele ou ela surge em sua mente. Se isso ocorre, as raízes do ódio ainda estão lá, devastando você e o que há de bom em você. O único caminho é exterminá-las com amor, desejando à pessoa que o feriu todas as bênçãos da vida, até que possa encontrá-la em sua mente e reagir sinceramente com bênçãos de paz e boa vontade. Este é o significado de perdoar 70 vezes 7. 18. Como seu subconsciente remove os obstáculos mentais. A solução está dentro do problema. A resposta está em cada pergunta. Se você enfrenta uma situação difícil e não vê o caminho claramente, o melhor procedimento é presumir que a inteligência infinita que há dentro de seu subconsciente tudo conhece e tudo vê, possui a resposta e vai revelá-la a você naquele instante. A sua nova atitude mental, de que a inteligência criadora vai trazer-lhe uma solução feliz para o problema, permitir-lhe a encontrar a resposta. Esteja certo de que tal atitude da mente vai trazer-lhe ordem, paz e significado para todos os seus empreendimentos. Como destruir ou construir um hábito. Você é uma criatura de hábitos. O hábito é a função do seu subconsciente. Você aprendeu a nadar, a andar de bicicleta, a dançar e a dirigir automóveis, fazendo essas coisas conscientemente repetidas vezes, até que fizessem impressões em seu subconsciente. E, então,
A ação automática do hábito do seu subconsciente tomou conta de tudo. Isso é o que se chama algumas vezes de segunda natureza, que é a reação do seu subconsciente ao seu pensamento e ação. Você tem a liberdade de escolher um bom hábito ou um mau hábito. Se você repete um pensamento negativo ou age negativamente durante um certo período, ficará sob a compulsão desse hábito. A lei do seu subconsciente é o hábito. Como acabar com um mau hábito? O Senhor Jones disse-me certa vez: um impulso incontrolável de beber me domina e eu fico bêbado durante umas 2 semanas. Não consigo vencer esse terrível hábito. Vezes sem conta essa experiência ocorreu com esse homem infeliz. Ele criara o hábito de beber em excesso. Embora tivesse começado a beber por sua própria iniciativa, começou também a compreender que podia mudar o seu hábito e criar um novo. Contou-me que, embora conseguisse suprimir temporariamente seus desejos através da força de vontade, os esforços contínuos para reprimir os inúmeros impulsos só faziam tornar as coisas piores. Os repetidos fracassos convenceram-no de que não tinha força nem esperança de controlar seu impulso ou obsessão. Essa ideia de não ter forças operava como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente e agravava sua fraqueza, tornando sua vida uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, a ideia ou desejo implantado no subconsciente se realiza. Sua mente racional concordou que, se o velho hábito fizer impressões que o punham em dificuldades, podia conscientemente criar uma nova impressão que o conduzisse à liberdade, à abstenção e à paz de espírito. Sabia que o seu hábito destrutivo era automático, mas como adquirir através de escolha consciente, compreendeu que, da mesma maneira como fora condicionado negativamente, também podia ser condicionado positivamente. Em consequência, deixou de pensar no fato de que não tinha forças para vencer o hábito. Além disso, compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que não o seu próprio pensamento. Portanto, não havia necessidade de esforço excessivo ou coerção mental. O poder da imagem mental. Esse homem adquiriu a prática de relaxar o corpo e entrar em um estado de sonolência semilitárgico. Depois ocupava sua mente com a imagem do fim desejado, sabendo que o seu subconsciente encontraria o caminho mais fácil de realizá-lo. Imaginava sua filha cumprimentando-o por sua libertação e dizendo-lhe: "Papai, é maravilhoso tê-lo novamente em casa." Ele perdera a família por causa da bebida. Não lhe permitiam visitá-la e sua esposa não lhe falava. Regularmente, sistematicamente, ele passou a sentar-se e meditar de acordo com o esquema acima descrito. Quando sua atenção se desviava, fazia, por hábito, com que voltasse imediatamente à imagem mental de sua filha sorrindo e a cena de seu lar animada por sua voz alegre. Tudo isso trouxe o recondicionamento de sua mente. Foi um processo gradual. Ele perseverou, sabendo que, cedo ou tarde, criaria um novo padrão de hábito em seu subconsciente. Disse-lhe que podia comparar seu consciente a uma máquina fotográfica e que seu subconsciente era a chapa sensível em que se registravam as imagens e ficavam impressas. Isso impressionou bastante e seu objetivo integral passou a ser o de imprimir a imagem em sua mente e revelá-la. Os filmes são revelados no escuro, da mesma forma, as imagens mentais são reveladas na câmara escura do subconsciente. Atenção focalizada. Compreendendo que sua mente consciente era uma simples câmara, ele não despendia muito esforço. Não havia uma luta mental. Tranquilamente ajustava seus pensamentos e focalizava sua atenção na cena imaginada até identificar-se, gradualmente, com a imagem. Ficava absorvido pela atmosfera mental que criava, repetindo o seu filme mental frequentemente. Não havia por que duvidar de que a cura viria. Quando havia alguma tentação de beber, desviava sua atenção de quaisquer imagens de bebedeira para o sentimento de estar em casa com sua família. Conseguia ser bem-sucedido, pois confiantemente esperava experimentar a imagem que revelava em sua mente. Hoje ele é presidente de um consórcio que movimenta muitos milhões de dólares e é um homem de uma felicidade radiante. O azar me persegue. O Sr. Bloch contou-me que sua renda anual era de $20.000, mas que, nos últimos 3 meses, todas as portas pareciam fechar-se cerradamente à sua presença. Na última hora, quando os clientes já estavam quase assinando na linha pontilhada, a porta fechava-se subitamente. Ele acrescentou que talvez estivesse sendo perseguido por uma praga. Discutindo o assunto com o Sr. Bloch, descobriu que, 3 meses antes, ele ficara bastante irritado e aborrecido, ressentido mesmo,
com um dentista que, após prometer assinar um contrato, desistira na última hora. Começou a viver com o medo inconsciente de que outros clientes fizessem o mesmo, fixando assim um padrão de frustração, hostilidade e obstáculos. Gradualmente criou em sua mente uma crença em obstáculos e cancelamentos no último minuto, até estabelecer-se um círculo vicioso. O que mais receio é o que me acontecera. O Sr. Bloch compreendeu que a dificuldade estava em sua própria mente e que era essencial mudar de atitude mental. O seu aparente infortúnio acabou com a seguinte oração: sei que possuo a infinita inteligência de meu subconsciente, que não conhece obstáculos nem dificuldades nem adiamentos. Vivo na alegre expectativa do melhor. Minha mente mais profunda responde aos meus pensamentos. Sei que o trabalho do poder infinito do meu subconsciente não pode ser impedido. A infinita inteligência sempre termina com sucesso tudo aquilo que inicia. A sabedoria criadora funciona através de mim, realizando todos os meus planos e objetivos. Meu propósito na vida é prestar ótimos serviços e todos aqueles com quem entro em contato é favorecido pelo que tenho a oferecer. Tudo o que faço realiza-se plenamente em divina ordem. Todas as manhãs, antes de visitar seus clientes, repetia essa oração, proferindo-a também à noite, antes de dormir. Em pouco tempo conseguiu estabelecer um novo hábito padrão em seu subconsciente e voltou à sua velha trilha de vendedor bem-sucedido. Quanto você quer o que deseja? Um jovem perguntou a Sócrates como podia alcançar a sabedoria. Sócrates disse-lhe que o acompanhasse e levou-o a um rio, onde mergulhou a cabeça do jovem dentro da água e assim a manteve até que ele se estivesse agitando para respirar, soltando-o então. Quando o jovem se recuperou, Sócrates perguntou-lhe: o que você mais quis quando estava com a cabeça dentro da água? Eu queria respirar, disse o jovem. E Sócrates declarou: quando você quiser a sabedoria tanto quanto queria respirar quando estava mergulhado na água, então a receberá. Da mesma forma, quando você possui realmente um desejo intenso de superar qualquer obstáculo em sua vida e chega à conclusão definida de que há uma saída e de que vai encontrá-la, então a vitória e o triunfo estão assegurados. Se você realmente deseja paz de espírito e serenidade interior, você as terá. Não importa quão injustamente você foi tratado, quão parcial seu chefe se portou ou quão patife um amigo provou ser, tudo isso não faz diferença alguma quando você desperta para os seus poderes mentais e espirituais. Você sabe o que deseja e se recusará peremptoriamente a deixar que os ladrões, pensamentos, do ódio, da raiva, da hostilidade e da má vontade lhe roubem a paz, a harmonia, a saúde e a felicidade. Você deixa de ficar abalado por pessoas, circunstâncias, notícias e ocorrências, identificando imediatamente seus pensamentos com seu objetivo na vida. Seu objetivo é paz, saúde, inspiração, harmonia e abundância. Sinto um rio de paz fluindo através de você nesse momento. Seu pensamento é o poder imaterial e invisível e você escolhe que ele o abençoe, o inspire e lhe proporcione paz. Porque ele não podia ficar curado. Há um caso clássico de um homem casado, com 4 filhos, que sustentava e vivia secretamente com outra mulher durante as suas viagens de negócios. Era doente, nervoso, irritadiço, rabugento e não conseguia dormir sem o auxílio de drogas. Os médicos não conseguiam fazer com que sua pressão baixasse. Sentia dores em diversos órgãos e os médicos não conseguiam diagnosticá-las nem aliviá-las. Para piorar as coisas, começou a beber em excesso. A causa de tudo era um profundo sentimento inconsciente de culpa. Violar os votos do casamento isso o perturbava. A fé religiosa em que fora criado estava profundamente entranhada em seu subconsciente e ele bebia excessivamente para curar o sentimento de culpa. Alguns inválidos tomam morfina ou codeína para dores intensas. Ele tomava álcool para dor ou ferida em sua mente. Era a velha história de jogar lenha à fogueira. A explicação e a cura. Ele ouviu atentamente a explicação de como sua mente funciona. Enfrentou seu problema, olhou de frente e desistiu de sua vida dupla. Sabia que o seu ato de beber era uma tentativa inconsciente de fuga. A causa oculta alojada em seu subconsciente tinha de ser erradicada, só depois viria a cura. Começou a imprimir em seu subconsciente, 3 a 4 vezes por dia, as declarações contidas na seguinte oração: minha mente está repleta de paz, equilíbrio e serenidade. O infinito está estendido em sorridente repouso dentro de mim. Não tenho medo de nada no passado, no presente ou no futuro. A infinita inteligência do meu subconsciente orienta-me,
Guia-me e dirige-me em todos os meus caminhos. Enfrento agora cada situação com fé, equilíbrio, tranquilidade e confiança. Estou agora inteiramente livre do hábito. Minha mente está repleta de paz interior, liberdade e alegria. Perdoo a mim mesmo e assim sou perdoado. Paz, sobriedade e confiança reinam supremas em minha mente. Repetia essa oração com frequência, estando plenamente consciente do que estava fazendo e por que o fazia. Saber o que estava fazendo dava-lhe a fé e a confiança necessárias. Expliquei-lhe que, enquanto fazia essas afirmações em voz alta, devagar, com serenidade e sentimento, elas gradualmente mergulhavam em sua mente subconsciente. Como sementes, elas germinariam e dariam frutos da sua espécie. Essas verdades, nas quais se concentrou, entravam-lhe pelos olhos, seus ouvidos escutavam-lhes os sons e as suas vibrações curativas alcançaram o seu subconsciente, obliterando os padrões mentais negativos que haviam causado todas as suas perturbações. A luz dissipa a escuridão. O pensamento construtivo destrói o pensamento negativo. Ele se transformou e em um mês já era um novo homem, recusando-se a admitir. Se você é um alcoólatra ou um viciado em drogas, admita-o. Não fuja ao problema. Muitas pessoas permanecem alcoólatras porque se recusam a admitir que o são. Sua doença é um medo interior, uma instabilidade interior. Você se recusa a enfrentar a vida e por isso tenta escapar às suas responsabilidades através da garrafa. Como alcoólatra, você não tem livre escolha, embora pense que a tenha e possa até vangloriar-se de sua força de vontade. Se você é um bêbado contumaz e diz corajosamente que nunca mais vai tocar em bebida, não possui a força para fazer essa afirmativa tornar-se verdadeira, pois não sabe onde localizar essa força. Você está vivendo numa prisão psicológica que você mesmo construiu e está acorrentado às suas crenças, opiniões, hábitos e influências externas. Como a maioria das pessoas, você é uma criatura de hábitos. Está, portanto, condicionado a reagir da maneira por que o faz, construindo a ideia de liberdade. Você pode erguer em sua mente a ideia de liberdade e paz de espírito, de maneira que alcance as profundezas do seu subconsciente. Sendo este todo-poderoso, irá libertá-lo do seu desejo pelo álcool. Terá, então, uma nova compreensão de como sua mente funciona e poderá realmente sustentar sua afirmação e provar a verdade a si mesmo. 51% curado. Se você possui um desejo intenso de libertar-se de qualquer hábito destrutivo, então já está 51% curado. Quando você possui um desejo maior de abandonar o seu mau hábito que o de continuá-lo, não terá muita dificuldade em conquistar uma liberdade completa. Qualquer pensamento que você fixe em sua mente, esta amplia muitas vezes. Se você absorve sua mente no conceito de liberdade, libertação do hábito, e paz de espírito e se a mantém focalizada nessa nova direção, você começa a gerar sentimentos e emoções que gradativamente emocionalizam o conceito de liberdade e paz. Qualquer ideia que você emocionaliza é aceita por sua mente subconsciente e se transforma em realidade. A lei da substituição. Tenha sempre em mente que algo de bom pode advir de seu sofrimento. Você não sofreu em vão, lembre-se. Contudo, é tolice continuar a sofrer. Se você continua a ser um alcoólatra, isso lhe trará deterioração e decadência mental e física. Saiba que a força do seu subconsciente o está apoiando. Mesmo quando você está nas garras da melancolia, comece a imaginar a alegria da liberdade que lhe está reservada. Essa é a lei da substituição. Sua imaginação levou a garrafa, deixe agora que ela o leve à liberdade e à paz de espírito. Você sofrerá um pouco, mas é em razão de um objetivo construtivo. Você sofrerá como uma mãe nas dores do parto e, da mesma forma, dará à luz um filho da mente. Seu subconsciente dará à luz a abstenção, causa do alcoolismo. A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo, pois como um homem pensa, assim é. O alcoólatra possui um sentimento profundo de inferioridade, de inadequação, de derrota e frustração geralmente acompanhadas por uma profunda hostilidade interior. Possui numerosos álibis para os motivos que o levaram a beber, mas a única razão está em sua vida de pensamentos. 3 passos mágicos. O primeiro passo, fique em repouso. Aquiete as engrenagens da sua mente. Entre em estado de sonolência. Nesse estado do relaxamento, de paz e receptividade, você está se preparando para o segundo passo. O segundo passo, escolha uma frase curta,
que possa ser prontamente gravada pela memória, e repita interminavelmente como um acalanto. Use, por exemplo, a frase abstenção da bebida e a paz de espírito me pertencem e por isso eu dou graças. Para evitar que a mente comece a vaguear, pronúncia em voz alta ou anúncia com os lábios enquanto a diz mentalmente. Isso ajuda a introduzi-la na mente subconsciente. Faça assim durante uns 5 minutos ou mais. Você encontrará uma resposta emocional profunda. O terceiro passo: antes de dormir, faça o que o escritor alemão Johann von Goethe costumava fazer. Imagine um amigo, um ente querido, à sua frente. Seus olhos estão fechados, você está descontraído e em paz. O ente querido ou amigo está presente subjetivamente e ele diz: parabéns. Você vê o seu sorriso, ouve a sua voz. Mentalmente aperta-lhe a mão, e tudo é tão real e vívido. A palavra parabéns implica em liberdade completa. Ouça indefinidamente, até conseguir a reação subconsciente que o satisfaça. Persevere. Quando o medo bater na porta de sua mente ou quando a preocupação, a ansiedade e a dúvida se atravessarem no caminho de sua mente, contemple a sua visão, o seu objetivo. Pense no poder infinito que há no seu subconsciente e que você pode pôr em ação com seu pensamento e sua imaginação. Isso lhe dará confiança, força e coragem. Persevere, até que raio dia e sombras se dissipem. Revisão do poder do pensamento. 1. A solução sempre está dentro do problema. A resposta está em cada questão. A infinita inteligência responde-lhe na medida em que a chamar com fé e confiança. 2. O hábito é a função do seu subconsciente. Não há prova maior do poder maravilhoso do seu subconsciente que a força e o domínio que o hábito exerce em sua vida. Você é uma criatura de hábitos. 3. Você forma padrões de hábito em seu subconsciente ao repetir inúmeras vezes um pensamento ou uma ação. É fixá-lo no subconsciente e torná-lo automático. É assim que se aprende a nadar, dançar, bater a máquina, andar, dirigir automóvel, etc. 4. Você tem a liberdade de escolher. Pode escolher um bom hábito ou um mau hábito. A oração é um bom hábito. 5. Qualquer imagem mental, sustentada pela fé, que você mantiver em seu consciente, será tornada realidade pelo subconsciente. 6. O único obstáculo ao seu sucesso e realização é o seu próprio pensamento ou imagem mental. 7. Quando sua atenção divagar, traga de volta pela contemplação do seu bem ou objetivo. Faça disso um hábito. A isso se dá o nome de disciplinar a mente. 8. Sua mente consciente é a máquina fotográfica e sua mente subconsciente é a chapa sensível em que se imprime ou registra a imagem. 9. O único azar que persegue qualquer pessoa é um pensamento de medo repetido interminavelmente na mente. Acabe com o azar, tendo a certeza de que levará a bom termo, em divina ordem, tudo aquilo que iniciar. Imagine o final feliz e mantenha-o com confiança. 10. Para formar um novo hábito, você tem de estar convencido de que ele é desejável. Quando seu desejo de abandonar o mau hábito é maior do que o de continuá-lo, você está 51% curado. 11. As afirmações dos outros não podem feri-lo, a não ser através dos seus próprios pensamentos e com a sua participação mental. Identifique-se com o seu objetivo, que é paz, harmonia e alegria. Você é o único ser pensante em seu universo. 12. A bebida em excesso é um desejo inconsciente de fuga. A causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo. A cura é pensar em liberdade, abstenção e perfeição e sentir a sensação de sua realização. 13. Muitas pessoas continuam alcoólatras porque se recusam a admitir que o são. 14. A lei do seu subconsciente, que o manteve em escravidão e lhe impediu a liberdade de ação, vai lhe dar liberdade e felicidade. Depende tudo de como você vai utilizá-la. 15. Sua imaginação levou-o à garrafa. Deixe agora que ela o leve à liberdade, imaginando que está livre. 16. A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo. Como um homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim, ele é. 17. Quando o medo bate à porta da sua mente, deixe que a fé em Deus e em todas as coisas boas a abra. 19. Como usar o seu subconsciente para afastar o medo. Um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete. Disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante 1000 pessoas. Superou seu medo da seguinte maneira: durante várias noites, antes do banquete,
Sentou-se em uma poltrona durante uns 5 minutos, dizendo para si mesmo em tom pausado, tranquilo e positivo: vou dominar esse medo. Vou superá-lo agora mesmo. Falo com equilíbrio e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo. O subconsciente é sensível à sugestão e por esta é controlado. Quando você aquieta sua mente e se relaxa, os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose, no qual se misturam fluidos separados por uma membrana porosa. Quando essas sementes positivas, ou pensamentos mergulham na região do subconsciente, começam a germinar e você se torna equilibrado, tranquilo, sereno. O maior inimigo do homem. Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras, e as sombras não têm realidade. Faça aquilo que receia. Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta, disse: faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Houve um tempo em que o autor deste livro sentia um medo indescritível quando estava diante de uma assistência. A maneira como superei foi enfrentando a assistência, fazendo aquilo que eu receava e a morte do medo foi inevitável. Quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em resposta à natureza do seu pensamento, banindo o terror do palco. Uma jovem foi convidada para uma audição. Há muito que procurava essa oportunidade, mas, nas 3 ocasiões anteriores em que lhe surgira, fracassara miseravelmente, pois tinha medo do palco. Possuía uma excelente voz, mas estava convencida de que, quando chegasse a ocasião de cantar, seria dominada pelo terror do palco. O subconsciente encara seus receios como um pedido e faz com que se manifestem, trazendo-os à sua experiência. Nas 3 audições anteriores, a jovem desafinara e finalmente sucumbira e chorara. A causa, como foi anteriormente apontada, era uma autossugestão involuntária, isto é, um silencioso pensamento de medo, emocionalizado e subjetivo. Ela superou com a técnica seguinte: 3 vezes por dia trancava-se em seu quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos, acalmando a mente e o corpo da melhor maneira possível. A inércia física favorece a passividade e torna a mente mais receptiva à sugestão. Neutralizava a sugestão de medo com uma afirmativa contrária, declarando para si mesma: canto muito bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetia essas palavras em tom pausado e tranquilo, impregnado de sentimento, por umas 5 a 10 vezes em cada ocasião. Trancava-se assim em seu quarto 3 vezes por dia e mais uma vez à noite, antes de dormir. Ao fim de uma semana estava completamente confiante e calma, realizando depois uma audição excelente. Siga o processo acima descrito e a morte do medo será certa. O medo do fracasso. De vez em quando os jovens da universidade local vinham procurar-me, bem como os professores. Os estudantes, em geral, pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames. A queixa sempre é a mesma: sei as respostas depois que os exames terminam, mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas. A ideia, realizada, que motivava tudo isso é uma que damos invariavelmente uma atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia de fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante de sua turma e, no entanto, não conseguia responder as questões mais simples por ocasião dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes de os exames começarem. Esses pensamentos negativos ficavam impregnados de medo.
Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estava pedindo à sua mente subconsciente que o fizesse fracassar e era exatamente o que acontecia. No dia dos exames via-se dominado pelo que se conhece, nos círculos da psicologia, como amnésia sugestiva. Como ele venceu o medo? Aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo o que ouvira e lera durante o seu curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e irretribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs, começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas. Em suas mãos, segurava uma carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou reação correspondente e recíproca em si mesmo. O poder onisciente e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar o final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo. Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldades em passar nos exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tomou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames.